No deserto do Golfo Pérsico, uma tempestade estava prestes a começar. Mas não era uma tempestade comum. Era um ataque tão preciso, tão coordenado, que em poucas horas um exército inteiro simplesmente deixou de funcionar. Sem comunicação, sem defesa, sem entender o que estava acontecendo. E o mais assustador, o inimigo não podia ser visto. Tudo começou meses antes. Enquanto o mundo ainda discutia política e diplomacia, uma operação silenciosa já estava em andamento. Satélites observavam cada movimento no solo. Aviões de reconhecimento coletavam informações em tempo real. Centros de inteligência analisavam padrões, rotas, fraquezas. Nada era aleatório. Cada alvo já estava marcado, cada segundo calculado. Porque o plano não era apenas atacar, era paralisar completamente o inimigo antes mesmo da guerra começar de verdade. E então veio a noite, a primeira noite. Sem grandes explosões no início, sem alarde, apenas silêncio. Quebrado por algo que ninguém conseguia detectar. Os aviões stealth. Máquinas projetadas para atravessar o céu sem aparecer nos radares. Enquanto os sistemas de defesa ainda estavam ativos, essas aeronaves já estavam dentro do território inimigo, sem aviso, sem sinal, sem chance de reação. E foi nesse momento que os alvos mais importantes começaram a cair. Centros de comando, sistemas de comunicação, radares, um por um, apagados com precisão cirúrgica. Quando o inimigo finalmente percebeu que estava sob ataque, já era tarde demais. Ele já estava cego. E então, a tempestade começou de verdade. O céu do Golfo Pérsico se encheu de aeronaves, caças, bombardeiros, mísseis cruzando o ar. Mais de 1000 missões por dia. Mas diferente das guerras antigas, isso não era destruição sem controle. Era cálculo. Pontes estratégicas sendo eliminadas, depósitos de armas sendo destruídos, bases militares sendo neutralizadas. Tudo em sequência, tudo sincronizado. Cada ataque tinha um propósito. Cada impacto enfraquecia ainda mais a capacidade de resposta do inimigo. No solo, o efeito foi imediato. Unidades inteiras ficaram sem comunicação. Ordens não chegavam, radares não funcionavam. Muitos soldados nem sabiam de onde os ataques estavam vindo. A sensação era simples. Não havia como reagir. E quando as forças terrestres finalmente avançaram, o cenário já estava decidido. A resistência era mínima, porque a guerra já tinha sido vencida antes mesmo de começar no chão. A Operação Desert Storm não foi apenas uma vitória militar, foi um aviso ao mundo. A partir daquele momento, a guerra deixou de ser apenas força e passou a ser tecnologia, informação, precisão e, principalmente, controle total do campo de batalha. O que começou naquela noite no Golfo Pérsico mudou tudo. E até hoje, os conflitos modernos ainda seguem esse mesmo princípio. Protocolos sigilosos.